2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Isso, quando completar o lado de lá, eu pulo para o meio ali. Amém? 4:13. Todo mundo achou? Diga amém. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Mais uma vez, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga assim: eu tenho o espírito da fé, eu falo aquilo que creio. Amém? Diga assim: eu falo aquilo que creio. Amém? Então estenda suas mãos em minha direção, ore para que o Espírito do Senhor, Ele possa me usar nessa noite, poderosamente, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Pai, nós te adoramos, obrigado pela tua preciosa e santa palavra. Nós pedimos, Pai, fale ao nosso coração nessa noite através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos, meu Deus, abençoados, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos transformados, em nome de Jesus de Nazaré. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Pode sentar aí, eu vou botar a mesa aqui. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o tema: fale a fé ou mantenha-se calado. Fale a fé ou mantenha-se calado. Levante suas mãos e diga assim: eu vou falar a fé ou vou me manter calado. Mais uma vez, eu vou falar a fé ou vou me manter calado. Isto, glória a Deus. O texto que nós lemos em 2 Coríntios 4:13 diz exatamente sobre isso. Amém? 2 Coríntios 4:13 fala sobre isso. Ele diz assim: tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falo. Também nós cremos, por isso também falamos. Por isso também falamos. Diga para o seu irmão: fale a fé ou permaneça calado. Mais uma vez, fale a fé ou permaneça calado. Amém? Queridos, nós precisamos entender que nós estamos onde estamos, em parte por causa daquilo que nós temos dito. Vou repetir. Nós estamos onde estamos, em parte por causa daquilo que nós temos dito. E por quê? Porque as palavras, elas são sementes. Diga comigo: as palavras são sementes. E você pode semear para o teu futuro coisas boas ou coisas ruins através da sua palavra. O pastor Mike Murdock diz que nós somos um depósito ambulante de sementes. Há muitas sementes em nós. O serviço é uma semente, o amor é uma semente, o dinheiro é uma semente. Amém? E as palavras também são sementes. E aquilo que nós plantarmos com as nossas palavras é exatamente o que nós podemos colher. Se nós insistentemente falarmos palavras em desarmonia e em desacordo com a palavra de Deus, é isso que nós iremos colher em nossa vida. Também, se nós começarmos a falar em linha com a palavra, se nós começarmos a declarar e proclamar a palavra sobre nossa vida e sobre nossas circunstâncias, é exatamente isso que nós iremos colher. Por quê? Porque as palavras são sementes. Olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo de número 18, verso 20. Provérbios, capítulo 18, versículo 20. A palavra diz assim: do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios se satisfaz. O que significa? Que você come aquilo que os seus lábios produzem. Você vai comer o fruto da tua boca, você vai comer o fruto dos teus lábios, você vai comer aquilo que os teus lábios produzem.
Aquilo que os teus lábios estão produzindo, é isso que você irá comer, é isso que você vai viver. Como estou entendendo? Diga amém. Provérbios 6, verso 2 diz assim, Provérbios capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, Provérbios 6, 2: estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então as palavras da nossa boca podem nos prender, ou as palavras da nossa boca podem nos liberar, podem nos soltar, podem nos tornar livres. O texto diz que as palavras que você libera com a sua boca podem te tornar preso ou pode te tornar livre. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come dos seus frutos. Então, dependendo do que você fala, você pode estar semeando morte, você pode estar semeando maldição, você pode estar semeando doenças, você pode estar semeando derrota da tua família. Mas dependendo também do que você fala, você pode estar liberando e profetizando vida, saúde, paz, provisões, suprimentos. E a escolha é sua, você vai escolher se você vai falar em acordo com a palavra de Deus, ou se você vai falar em desarmonia com a palavra de Deus. Porque todas as vezes que você fala, e a sua fala é uma fala em fé, crendo na palavra, crendo nas promessas e declarando aquilo que a palavra de Deus diz acerca de você, acerca da sua família, acerca das suas circunstâncias. Quando você fala em harmonia com a palavra, você está liberando vida, você está liberando bênção, você está profetizando vitória sobre o teu futuro, através das tuas palavras. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então as tuas palavras, elas são semente. Diga comigo, as minhas palavras são semente. Por isso é tão importante que nós aprendamos a usar com sabedoria as nossas palavras. E qual é o tema da ministração de hoje à noite? Fale em fé ou permaneça calado. Vamos repetir comigo? Fale em fé ou permaneça calado. Por quê, queridos? Porque muitas vezes vem pensamentos negativos ao nosso coração, à nossa mente. Muitas vezes podem vir pensamentos negativos. Muitas vezes nós podemos ser bombardeados com pensamentos negativos. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente pode estar vivendo circunstâncias desafiadoras. A gente pode estar vivendo circunstâncias onde a nossa fé está sendo esticada ao máximo, testada no seu limite. E nesse momento de grandes desafios, de grandes batalhas espirituais, muitas vezes o inimigo vem para sugerir coisas, para soprar em nossos ouvidos espirituais palavras negativas, palavras de derrota, palavras de fracasso, palavras que não estão em linha com a palavra de Deus. E esses pensamentos muitas vezes vêm, e nós somos bombardeados muitas vezes por pensamentos negativos. E nem sempre dá para controlar isso, porque alguns pensamentos vêm como relâmpago, vêm como flash. E eu sempre digo que você não tem como impedir que os pássaros voem à sua cabeça, ou sobrevoem a sua cabeça, mas você tem como impedir que os pássaros sentem na sua cabeça e façam ninhos nele. Então muitas vezes o inimigo começa a bombardear os teus pensamentos com flashes de pensamentos negativos, soprando em teu ouvido palavras contrárias à palavra de Deus, decretando morte, fracasso, derrota, destruição da tua família, do teu casamento, das tuas finanças, da tua saúde e em qualquer outra área. Você pode acolher esses pensamentos ou não, você pode armazenar esses pensamentos ou não, aceitar esses pensamentos ou não, mas a única maneira que você dá vida a esses pensamentos é quando você verbaliza. A única maneira de você tornar esses pensamentos reais é quando você abre a sua boca e os declara. Então se vem pensamentos negativos, se o inimigo bombardeia você com pensamentos negativos e você os rejeita e você não abre a boca e você não declara aqueles pensamentos, o que vai acontecer? Aqueles pensamentos serão abortados antes mesmo deles nascerem. Por quê? Porque você simplesmente entendeu que você não vai verbalizar, porque se você verbalizar aqueles pensamentos negativos, você estará dando vida a coisas ruins na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém.
Então, se você é bombardeado com pensamentos negativos, diante de um desafio, de uma luta que você enfrenta, você precisa permanecer calado. Ou você tem uma palavra de fé na sua boca, ou você permanece em silêncio. Ou você fala em fé, ou você fica quieto. Porque é melhor ficar em silêncio do que falar fora da palavra de Deus. Vou repetir: fale em fé ou permaneça calado. Mais uma vez comigo: fale em fé ou permaneça calado. Mais uma vez: fale em fé ou permaneça calado. E quando nós estamos diante de uma pressão muito grande, quando nós estamos diante de um bombardeio de emoções, nós somos tentados a falar de forma negativa. Agora observe que Jesus, no seu momento crítico de muita pressão, que foi do Getsemane até a cruz, Jesus falou pouca coisa. Você pode contar as palavras e as expressões de Jesus, porque ele estava sob muita pressão. E era tanta pressão que a Bíblia diz que Jesus chegou a suar sangue. Os seus poros da pele, das glândulas sudoríparas começou a romper, e o suor começou a se misturar com sangue. A Bíblia diz que ele suou sangue. Isso era uma pressão muito grande que ele estava sofrendo. Do Getsemane até a cruz, ele estava em uma pressão extrema, espiritual, porque os nossos pecados estavam sendo julgados sobre ele, emocional, a dor de ser rejeitado, de ser humilhado, a pressão física, da dor física mesmo, todo tipo de pressão que você imaginar estava sobre Jesus naquele momento. Agora observe comigo que Jesus, ele era um pregador por natureza. Jesus falava o tempo todo, ensinava o tempo todo. Ele falava nas células, nos pequenos grupos, ele falava nas grandes multidões, ele falava no pátio do templo, ele falava no sermão do monte. Ele estava sempre ensinando, sempre falando, sempre proclamando, sempre instruindo, sempre falando. As palavras fluíam da boca de Jesus, do seu coração pela sua boca, com muita fluidez. Jesus era um falador das palavras de Deus, dos oráculos de Deus por natureza. Mas do Getsemane à cruz, as palavras de Jesus foram pouquíssimas. Foram poucas as suas palavras. Por quê? Porque ele estava sob tremenda pressão. E você sabe que o diabo tentou Jesus muitas vezes, não foi só no deserto. Lá em Lucas, quando você lê o texto de Lucas, diz que o diabo o deixou até um tempo oportuno. Ou seja, significa dizer que a tentação de Jesus não foi somente no deserto. Houve outros momentos em que Jesus foi tentado. E nós poderíamos dizer que Jesus foi tentado também do Getsemane à cruz. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele também foi tentado do Getsemane à cruz, mas ele permaneceu em silêncio. Poucas foram as palavras de Jesus. Diante de Pilatos, ele falou pouco. Respondeu algumas poucas perguntas. Na cruz, ele falou pouco, apenas liberando salvação para aquele homem, para aquele ladrão que no último instante de vida clama para que entre no paraíso. Foram poucas as palavras de Jesus. Por quê, queridos? Quando você está sob muita pressão, você corre o risco de falar coisas que não deve. Vocês estão entendendo? Então, se não tem uma palavra de fé na sua boca, não fale. Se não tem uma palavra de fé na sua boca, feche a boca, permaneça calado. Fale em fé ou permaneça-se calado, permaneça em silêncio. Diga amém se você está entendendo. Agora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 1. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas capítulo 1 que o anjo de Deus apareceu para Zacarias, o pai do profeta João Batista. Ele apareceu para Zacarias para trazer uma palavra de Deus, um recado de Deus, uma mensagem de Deus para ele. E apesar das suas circunstâncias, quais eram as circunstâncias de Zacarias? Ele já era um homem avançado em idade. Qual era a circunstância de Zacarias? A mulher de Zacarias também era estéril e era avançada em idade. Do ponto de vista humano, era impossível Zacarias ter um filho. Mas um anjo veio a ele e trouxe uma palavra de Deus sobre ele, que ele daria luz, que ele seria pai de um filho, que a sua esposa daria luz a um filho. Essa foi a palavra de Deus para Zacarias. Agora Zacarias teve uma palavra de dúvida
e uma semente de dúvida no seu coração. Vamos ver o que diz a palavra. Lucas capítulo 1, versículo de número 10. Lucas 1, 10. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 10. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha só, ele estava orando, queridos. Muita gente ora e quando Deus responde a gente não crê, né? Não é assim, gente? Muita gente está orando por algo, quando Deus manda a resposta a gente duvida. Olha o que o anjo disse para ele: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele estava orando porque ele estava orando para ser pai. Ele estava clamando a Deus: Senhor, eu quero ser pai. Senhor, eu sei que isso é impossível para mim, porque eu já sou avançado em idade. A minha mulher estéril é avançada em idade, mas eu quero ser pai. O Senhor pode fazer isso. Deus ouviu a oração dele e manda o anjo dar a resposta que ele precisava. O texto continua. Disse, porém, Zacarias, verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Assim vai ser com os teus filhos. Os teus filhos vai ser grande diante do Senhor. Os teus filhos não vão beber vinho nem bebida alcoólica alguma. Diga aleluia. E será cheio do Espírito Santo. Diga assim: os meus filhos serão cheios do Espírito Santo. Amém? E ele continua: já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Diga assim: os meus filhos converterá muitas pessoas ao Senhor Deus. Amém? E irá diante do Espírito do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Oh, meu irmão, aqui agora entra a semente da dúvida. E ele libera essa semente com a sua boca. E ele libera essa palavra de dúvida com a sua boca. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Porque sou velho e minha esposa é avançada em idades. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Ou você fala em linha com a palavra, ou você vai ficar mudo. Agora, não pense que isso foi um juízo de Deus sobre Zacarias. Não, não foi. Foi a bondade de Deus sobre Zacarias. Por que, pastor, foi a bondade de Deus e não foi o juízo? Porque Deus sabia que ele poderia abortar as promessas de Deus para a vida dele com a sua boca. Zacarias poderia abortar aquilo que Deus havia prometido. Agora observe comigo, queridos. Zacarias estava orando, o texto diz que ele estava orando, pedindo a Deus um filho. Ele era avançado em idade, essa mulher estéril, era impossível. Deus mandou o anjo para responder, dizer: Deus ouviu a tua oração, e você vai ter um filho, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele vai no poder do Espírito de Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele converterá muito dos povos de Israel ao Senhor. E ele diz: e como é que vai ser isso? Porque eu sou um homem avançado de idade, eu sou um homem velho, eu sou velho. Lembra da semana passada que eu falei que os homens de Israel começaram a dizer sobre si mesmos que eles eram gafanhotos? Quem se lembra? Não fale mal de você. Fale aquilo que Deus falou acerca de você, a teu respeito. Então ele disse: eu sou velho, como é que vai ser isso? E o anjo disse o que para ele? Olha, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, e você vai ficar mudo, porquanto não acreditou, não creste nas palavras que eu disse e que irão se cumprir a seu tempo. Agora, volto a dizer, isso não foi juízo da parte de Deus sobre Zacarias, foi a bondade de Deus.
Porque se ele continuasse falando em desarmonia, em desacordo com aquilo que Deus havia falado através do seu anjo, Deus não poderia cumprir na vida dele a promessa. A promessa seria abortada antes mesmo de nascer. Quando estão entendendo o que eu quero dizer? Então ele disse: olha, você vai ficar mudo. E ele vai ficar mudo, ele iria ficar mudo, não é porque Deus estava punindo ele, Deus estava poupando ele de não ver os seus sonhos, o sonho do seu filho sendo abortado. Porque ele iria falar, iria dizer para Isabel: olha, o anjo apareceu para mim. Ele disse que eu ia ter um filho, que nós iríamos ter um filho. Mas eu acho que talvez eu fui enganado, né? Nessa visão, talvez eu não tive uma visão mesmo não. Será que foi uma visão mesmo? Será que eu não tive uma ideia errada? Não foi coisa da minha mente? Acho que isso não vai acontecer não. Eu sou muito velho já. Eu sou muito velho. Isso é estéril. Talvez ele falaria para os seus amigos: olha, rapaz, eu tive uma visão de um anjo, mas eu acho que não foi bem isso não. Eu acho que não foi bem isso. Eu sou tão velho já para ter um filho. Minha esposa é estéril. Ele começaria a falar das suas dúvidas, dos seus medos, daquilo que o inimigo estava bombardeando a sua mente. Consequentemente, a promessa seria abortada, frustrada. Não estão entendendo o que eu quero dizer? Queridos, escute isso. A promessa de Deus não se cumpre na nossa vida automaticamente. Nós precisamos cooperar com Ele para que isso aconteça. Vou repetir: a promessa de Deus não se cumpre na nossa vida automaticamente. Nós precisamos cooperar com Ele para que isso aconteça. Como é que nós cooperamos? Com obediência, com santidade, com oração, com jejum, com liberação de palavras na direção da vontade de Deus. E às vezes também com jejum de palavras. Às vezes é preciso você jejuar palavras. Tem gente que só jejua comida. Às vezes você precisa jejuar palavras. Por quê? Porque às vezes você está falando coisas que estão fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, e você está frustrando o que Deus está sonhando para a sua vida, o que Deus está planejando para a sua vida com as suas palavras. Quando estão entendendo, diga amém. É como se o anjo dissesse para Zacarias: Zacarias, é melhor você ficar calado do que você falar fora da palavra, fora da fé, descrendo daquilo que Deus falou. Vamos repetir comigo? Diga assim: fale em fé ou mantenha-se em silêncio. Fale em fé ou mantenha-se calado. Mais uma vez: fale em fé ou mantenha-se calado. Ele disse: você vai ficar calado até que se cumpra. Então observe que não foi uma punição, não foi juízo. O Senhor disse: você vai ficar mudo até que se cumpra. Porque quando se cumprir, você não vai poder mais liberar uma palavra. Não tem como mais dizer assim: não vai nascer. Já nasceu. Vocês estão entendendo, povo lindo? Quem está entendendo, diga amém. Você precisa aprender que existem momentos que você está debaixo de pressão, que você é tentado a falar coisas que não deve. Então, ó, diga assim para o seu irmão: ó, quando você perceber o seu irmão falando algo que está fora da palavra, diga assim para ele: ele vai entender. Porque é melhor você ficar em silêncio do que você falar aquilo que Deus não disse. Agora, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Deus vem a Jeremias, o profeta Jeremias, e Deus dá uma palavra para Jeremias. Deus diz que aquele profeta seria um grande profeta para Israel, um tremendo homem de Deus, que ele seria extremamente usado por Deus para profetizar para Israel, para trazer o povo de Israel ao conserto que Deus queria para aquela nação. Uma grande promessa. Mas Deus também precisou corrigir o foco de Jeremias. Olha o que diz a palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1,4 diz assim:
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus está dizendo. Você é o meu profeta antes mesmo de você nascer. Eu te escolhi para ser um grande profeta nessa nação, antes mesmo do teu nascimento. Você vai declarar as minhas palavras, Jeremias. Você foi escolhido meu, é um escolhido meu antes de você nascer, para ser o meu profeta. Olha a palavra que vem a Jeremias. E o que Jeremias diz? Olha a palavra de lamentação, de dúvida. Verso 6. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Então Deus libera a palavra, libera a promessa do que ele ia fazer na vida de Jeremias, que ele seria um grande profeta, que seria tremendamente usado por Deus. E agora Jeremias olha para o quê? Olha para as suas circunstâncias, olha para a sua limitação, olha para a sua inabilidade de falar, olha para a sua incapacidade de falar, olha para o fato de ele ser muito jovem ainda, e se sentir inábil, se sentir incapaz de falar, e diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Ou seja, ele fala contrário àquilo que Deus havia dito. Porque quem disse que ele seria um grande profeta foi Deus. Quem falou que ele seria tremendamente usado para profetizar em Israel e nas nações da terra foi Deus. Quem disse que ia usá-lo poderosamente em um grande ministério foi Deus. Mas ele olha para a sua limitação, ele olha para a sua circunstância, ele olha para a sua melancolia, porque alguns estudiosos dizem que Jeremias era um homem muito melancólico, e ele se sente incapaz, ele diz: eu não sei falar. Ele começa a liberar a palavra contrário àquilo que Deus havia falado. Olha o que o Senhor diz para ele no versículo 6. Mas o Senhor me disse: não digas. Ou seja, não fale. Não fale. Não fale o quê? Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Ele veio e diz: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Deus disse para ele: não diz isso, não diga isso, não fale que você não passa de uma criança. A gente às vezes pensa, irmãos, que é só errado quando a gente fala mal de Deus, quando a gente fala contra Deus. Mas a maioria dos crentes não fala isso. O povo de Israel não falou mal de Deus. O povo de Israel, que eu preguei semana passada lá em Números 13 e 14, nenhum deles não está dizendo assim: Deus não pode nos dar a terra, Deus é incapaz de nos dar, Deus não pode nos dar essa bênção. Não, ninguém falou mal de Deus. Eles falaram mal de si mesmos. Nós não podemos, nós somos gafanhotos, nós não vamos conseguir, eles são gigantes. A maioria dos crentes não fala mal de Deus. Eu não vejo nenhum crente dizendo assim: Deus não pode me curar, Deus não pode me libertar, Deus não pode salvar o meu ente querido. Eu não vejo ninguém, eu nunca vi até hoje um crente dizendo assim: Deus não pode fazer isso. Mas a gente fala contra nós mesmos. Nós falamos contra nós mesmos. Eu não posso, eu sou incapaz, eu estou doente, eu sou um miserável. Não é assim? A gente começa a falar contra nós aquilo que Deus não diz, aquilo que Deus não afirma a nosso respeito. E aí ele disse: eu não sei falar, eu não tenho habilidade para falar. E Deus disse: não fale isso. É como se Deus dissesse para Jeremias assim: ó, diga para o seu irmão: não diga isso, não fale isso. Não diga que você não passa de uma criança, não diga que você é incapaz de falar, não diga que você não vai ser um profeta, não diga essas coisas, não diga aquilo que eu não disse a teu respeito, fale aquilo que eu disse, porque se eu disse, eu vou cumprir. Agora observe a atitude de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo falou para ela que ela seria mãe, ela disse: como é que vai ser isso? Olha só que a palavra dela, diferente da de Zacarias, não foi uma palavra de dúvida, ela queria informação. Não foi uma palavra de dúvida, ela queria informação. Como é que vai ser? Porque eu nunca tive relação sexual com nenhum homem.
Eu não conheço nenhum homem, ou seja, não tive relação sexual com nenhum homem. Como é que vai ser isso? O anjo explica para ela como é que ia ser. O Espírito do Senhor vai descer sobre você, o poder do Altíssimo vai te envolver, e o ente santo que vai nascer de ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. O que foi que Maria disse? Eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Observe que ela diz: eu estou aqui. Se o Senhor falou, que se cumpra na minha vida o que o Senhor disse. Mas como é que uma mulher virgem vai dar luz? O Senhor não está dizendo? A palavra do Senhor não é semente? Ele vai plantar essa semente no meu útero e eu vou gerar um filho. Então ela não diz em desacordo com a palavra, pelo contrário, ela diz em acordo com a palavra: estou aqui, Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua vontade. Jeremias, Deus falou: você vai ser um profeta, eu vou te usar poderosamente, você vai trazer conserto para as nações, você vai trazer conserto para o povo de Israel. Oh Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Deus disse: ó, não diga isso. Não diga que não passa de uma criança. Não diga que você é muito jovem. Não diga que você é incapaz, que você é inábil, que você não tem um talento ou dom para isso. Não diga isso, porque eu vou te capacitar. Aonde eu te mandar, você irá. E o que eu mandar você dizer, você vai falar. É eu que vou colocar as palavras na tua boca, Jeremias. Então, ou você fala o que Deus quer que você fale, ou melhor ficar em silêncio. Ou você fala em fé, ou você fala casado em fé, ou fica calado. Porque é melhor você ficar mudo, como Zacarias ficou, e não abortar as promessas de Deus na sua vida, do que você ficar tagarelando fora da palavra, em desacordo com a palavra, e abortar os sonhos de Deus para a sua vida, e abortar as promessas de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então fale aquilo que Deus falou ao teu respeito, ao respeito da tua família, a respeito da tua saúde, a respeito das tuas finanças, a respeito da tua empresa, a respeito dos teus negócios. Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus fala para Josué, capítulo 6 de Josué. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 6. Que Deus daria a terra de Jericó para aquele povo. Eles conquistariam a terra de Jericó. Mas Jericó tinha um grande muro, uma grande muralha. Quem se lembra disso, diga amém. Josué fica logo depois do livro de Deuteronômio. É o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 6. Josué capítulo de número 6. Glória a Deus. Então, havia uma grande muralha em Jericó. Alguns estudiosos dizem que aquela muralha, ela tinha 9 metros de altura. 9 metros de altura. Dessa parede aqui, ó, mais 5 metros acima dessa parede. Acima daquela última parede lá, mais 4 metros acima. Aliás, perdão, 4 acima dessa aqui. 9 metros de altura. Por 6 metros de espessura. 6 metros de espessura, que é mais ou menos daqui, é isso mesmo, daqui lá. Daqui do púlpito a essa outra parede aqui. Dá 6 metros. Agora imagine, 9 metros de altura por 6 de espessura. Ela era tão larga, os muros. Observe, o nosso murinho hoje ali, não tem nem 20 centímetros de espessura, né? 30 centímetros, eu acho, de espessura. Agora imagine, 30 centímetros de espessura os nossos muros. Por 6 metros de espessura. Era tão larga que passava carruagens em cima da muralha. Do ponto de vista humano era intransponível. Era impossível entrar em Jericó. Era impossível vencer Jericó. Agora, Deus deu uma estratégia para Josué. Fique comigo aqui na palavra. Deus disse para Josué: Josué, vocês vão
derrubar as muralhas de Jericó. Eu vou derrubar as muralhas para vocês. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar sete voltas, durante 7 dias, uma volta a cada dia. E no último dia, 7 voltas. Então, ao todo, dava mais de 7, porque o último dia era 7 voltas. Era uma volta por dia durante 7 dias e o último dia era 7 voltas. Vocês vão dar as voltas nos muros de Jericó. Vão marchar. E vão tocar as trombetas. E no último dia, o povo vai gritar. E quando o povo gritar, as muralhas vão cair. Agora, olha a ordem de Josué, no versículo 10. No versículo 10, olha a ordem de Josué para o povo. Porém, Josué ordenou ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu diga: grite, então gritareis. Olha o que Deus está dizendo através de Josué. Enquanto vocês estiverem dando volta nas muralhas, eles estão dando volta nas muralhas. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E eles estão dando volta, né? Nas muralhas de Jericó. E o que Josué disse para eles? Vocês vão tocar as trombetas, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e vocês não vão dizer nada. Não é para sair uma palavra da boca de vocês enquanto vocês estiverem dando volta nas muralhas. Quietos, calados. Não vai gritar e nenhuma palavra sairá da vossa boca, até que eu ordene e vocês gritem e as muralhas caem. Agora, por que essa ordem, queridos? Por que essa ordem? Imagine o povo dando voltas na muralha. Os camaradas olhando para cá. Rapaz, essa muralha é alta, viu? Não está vendo o tamanho dessa muralha? Será que esse negócio vai cair mesmo? E olha a largura dessa muralha. Olha como é grossa essa muralha. Rapaz, isso não vai cair não. Só a gente marchando aqui, dando um grito. Oxe, era baiano o povo lá, né? Oxe, cai não. Cai não. E sempre tem os mais murmuradores e os mais incrédulos que desestimulam a fé dos outros, né? Tem aqueles que estão ali crendo, não vai dar certo. Rapaz, será que Josué ouviu mesmo a voz de Deus falando com ele, rapaz? Eu acho que Josué se equivocou. Josué estava errado. Josué teve um sentimento e achou que Deus falou com ele. E as pessoas começariam a falar em contrário àquilo que Deus havia dito, em desarmonia com aquilo que Deus havia falado, e eles abortariam a promessa de Deus de conquistar Jericó. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Por isso, através de Josué, Deus ordenou: o povo vai ficar calado, não vai sair uma palavra da boca deles, até que eu ordene, e eles vão gritar e as muralhas vão cair. Você está diante de uma grande muralha na sua vida, muitas vezes, e atrás dessa muralha tem a realização do seu sonho, tem o seu casamento, tem a sua faculdade, tem a sua empresa, tem os seus negócios, tem os seus filhos ou o seu filho. Atrás dessa muralha tem a conquista da promessa de Deus para a sua vida. Atrás dessa muralha tem a conquista daquilo que Deus sonhou para você, daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus falou a teu respeito. Não estou entendendo o que eu quero dizer. Mas se você não falar em linha com a palavra, é melhor você ficar em silêncio. Porque senão você pode frustrar o que Deus planejou para a sua vida. Estou velho demais para casar.
Ninguém vai se interessar por mim, não. Eu sei que eu vou morrer sozinho, sozinha. Eu nunca vou conseguir construir a casa dos meus sonhos. É muito difícil. É tão difícil ter aquele carro que eu estou desejando, que eu estou sonhando. Eu sei que essa doença nunca vai deixar meu corpo. Tem uma promessa atrás das muralhas. E muitas vezes você fica falando coisas que não deve. E as promessas começam a ser frustradas na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? E as promessas começam a ser frustradas. Então você está diante da muralha. Marche em volta dela como o Senhor falou. E se não tem palavras positivas, de fé, de bênção, em acordo com a palavra de Deus para pronunciar, fica em silêncio, até que Deus lhe dê a ordem para gritar e as muralhas cairão por terra no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu quero profetizar, queridos, que Deus vai tornar os sonhos que Ele colocou no seu coração realidade. Todos os sonhos que Deus colocou no seu coração vai se tornar em realidade. Você é curado, você é próspero, você é santo, você é justiça de Deus em Cristo, você é nova criatura, você é suprido pelo Senhor em todas as coisas. O Senhor te fortalece, o Senhor te sustenta, o Senhor abre portas de novas oportunidades na tua direção. Relacionamentos do céu estão vindo na tua direção. Amém? Isso é o que Deus diz a teu respeito. Mesmo quando uma porta se fecha, é porque Deus tem outra melhor e maior para você. Mesmo quando você está passando por lutas e adversidades, é porque Deus está cooperando com o seu bem. Essas coisas estão cooperando com o seu bem. Amém, gente? Então fale em linha com a palavra. Tudo que eu estou enfrentando está cooperando com o meu bem. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou tendo experiências com Deus. Amém? Então fale em linha com a palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. Eu sei que há tempos difíceis, há tempos em que a gente é tentado a falar o que a gente não deve. Há tempos que a gente é tentado a falar o que não deve, porque estamos sob pressão. Porque estamos debaixo de pressão, de muita pressão. Agora imagine aquele povo lá andando, dando volta, né? Que calor. É que Josué manda a gente anda. Sempre tem os murmuradores, irmão. Sempre tem os que reclamam. É que Josué fica mandando a gente andar num sol quente desse, o sol pingando aqui, a gente aqui nesse sol andando. Está vendo que isso não faz nenhum sentido? Uma coisa mais besta um negócio desse, não tem sentido nenhum um negócio desse. A gente aqui em volta desses muros, igual os patetas andando para lá e para cá, isso não tem sentido. Falando o que não deve. É assim ou não é, gente? Eu estou mentindo? Sim ou não? Sim. Não. Estou falando a verdade, sim ou não? Não. Sim. Me atrapalhei, perdão. Eu estou mentindo, sim ou não? Não. Né? Ajuda o pregador. Amém, povo lindo? Então o que acontece? Estou suado, estou com fome, a poeira está pegando no meu rosto. Olha como o meu rosto já está cheio de poeira aqui. Isso é loucura. Por isso Josué disse, ó, todo mundo quieto, só vai falar na hora certa. Só vai falar na hora certa, para vocês não abortarem a promessa de Deus. Eles ficaram em silêncio enquanto caminhavam. Observe que tinha barulho, o barulho das trombetas tocando. O sacerdote estava tocando trombeta, em louvor a Deus. Mas o povo estava em silêncio, para não entrar murmuração na boca, na fala do povo. Quando terminou os 7 dias que eles deram, as 7 voltas do último dia, Josué falou, grita, o povo gritou. E as muralhas caíram. Ele disse o quê? Desceu? Sim, né? Então as muralhas caíram, né? As muralhas caíram. Por quê? Porque eles obedeceram o comando do Senhor através de Josué.
Fala para o seu irmão: ou fale em fé, ou permaneça em silêncio. Mais uma vez: ou fale em fé, ou permaneça em silêncio. Diga 3 vezes isso para o seu irmão: ou fale em fé, ou permaneça em silêncio. Ou fale em fé, ou permaneça em silêncio. Ou fale em fé, ou permaneça em silêncio. Amém, gente? Agora, vamos para a palavra em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4 diz de uma mulher que se tornou amiga de um profeta, do profeta Eliseu. 2 Reis capítulo 4, deixa aí no capítulo 4. Essa mulher, quem é essa mulher? Essa mulher construiu uma amizade com o profeta, porque essa mulher teve o reconhecimento, o discernimento, que Eliseu era um santo homem de Deus, que Eliseu era um profeta de Deus. Isso é importante, é você discernir as pessoas que estão próximas a você. É você discernir quem é de Deus para a sua vida e quem não é. É você discernir quem é voz profética para a sua vida e quem não é. Quem é boca de Deus para a sua vida e quem não é. Quem é o desatador da sua vida e quem não é. Quem é que Deus usa para abrir portas na tua vida e quem não é. E aquela mulher reconheceu. E ela disse para o seu marido: olha, eu vejo que este que passa por nós sempre é um santo homem de Deus. Nós vamos fazer para ele um quarto. Nós vamos colocar para ele uma cama. Nós vamos colocar para ele uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada nesse quarto, um candeeiro nesse quarto. E sempre que este profeta, sempre que esse homem de Deus passar por aqui, nós vamos hospedar o homem de Deus na nossa casa. Nós vamos receber o homem de Deus na nossa casa. Nós vamos honrar o homem de Deus na nossa casa. Ela reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. E assim ela fez. Sempre que o profeta Eliseu passava por lá, se hospedava na casa dela, ficava lá na casa dela, nesse quarto que ela havia preparado para o profeta. Ela servia o profeta, ela alimentava o profeta, ela honrava o profeta. Chegou um tempo que o profeta disse assim: rapaz, disse para Geazi, seu moço, seu servo, né? Nós precisamos abençoar esta mulher, porque essa mulher tão generosa, tão abençoadora, uma mulher que tem nos abençoado tanto, que tem nos honrado tanto, que preparou essa hospedagem tão honrosa para a gente. E ele chama a mulher para saber o que a mulher precisava. E ela disse: não, homem de Deus, eu estou bem servida. A tua serva e o esposo da tua serva tem tudo o que precisa. Ela era uma mulher rica, uma mulher abastada. Aí Geazi disse assim para ela, para Eliseu: olha, ela não tem um filho, e o marido dela é avançado em idade. Ela não tem falta material mesmo não, mas ela não tem filho, e o marido dela é avançado em idade. Aí Eliseu chama a mulher e diz assim: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Oh, homem de Deus, não minta para a tua serva, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela teve um filho. Ela teve um filho segundo a palavra do homem de Deus. E o tempo passou. Aquele filho estava com aproximadamente 10 anos. E nessa idade de aproximadamente 10 anos, depois dessa jornada, a Bíblia diz que ele foi ao campo onde seu pai estava trabalhando. E ele sentiu uma forte dor de cabeça. E o pai mandou o empregado levar aquele menino rápido para casa, para estar com a mãe, né? Geralmente quando acontece alguma coisa, o pai manda para a mãe, não é verdade? Vai lá, vai com tua mãe, vai ver o que resolve. É assim ou não é? E ele foi. E aquela mulher colocou aquele menino lá no seu colo e tal, e daqui a pouco o menino morreu. O que aconteceu com o menino? O menino morreu. A Bíblia diz então que aquela mulher, olha comigo aqui, presta atenção aqui. Senta lá, meu amorzinho, ó. Amém? Glória a Deus, profeta das nações. Então presta atenção aqui, queridos. Aquele profeta liberou a bênção do filho, e ela, 10 anos depois, aquele filho vem a morrer. Ela arruma
um jumento, e leva o menino, e vai ao encontro do profeta, deixa o menino lá deitado na cama e vai ao encontro do profeta. E o marido, e aí? O que você vai ter com o profeta? Não é lua nova, não é sábado, não é num dia especial, o que você vai ter com o profeta? Não, eu vou ter com o profeta. Ela não disse para o marido o que havia acontecido. E quando ela chega próximo, que Eliseu começa a ver que está vindo e reconhece que é ela, Eliseu manda perguntar por Geazi, vai lá Geazi, pergunte para ela, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E qual foi a resposta da mulher? Vai tudo bem. Qual é o versículo? Verso 26. Versículo de número 26. 1 Reis 4, 26. 1 Reis 4, 26. Ou, 2 Reis, né? 2 Reis 4, 26. 2 Reis 4, 26. Vendo, cadê? 4, 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? E ela respondeu, tudo bem. Tudo bem. Agora imagine, você que é mãe. O filho dela havia morrido. O único filho dela havia morrido. Não era um homem adulto que já tinha vivido muitos anos, era uma criança. Era uma criança. O coração daquela mulher estava despedaçado. As emoções daquela mulher estavam arrasadas. Muitos pensamentos poderiam vir na mente daquela mulher, muitos pensamentos negativos. Mas quando Geazi perguntou se estava tudo bem com ela, com o marido, com o filho, ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. A mente dela certamente queria dizer outra coisa, não é verdade? Mas ela não diz o que estava no pensamento. O pensamento negativo não sai pela sua boca. Ela diz, está tudo bem. Ela só chora quando chega aos pés do profeta, daquele que podia, pela palavra de Deus, liberar uma palavra de vida sobre o filho dela. Ela não falou de acordo com as suas circunstâncias, irmão, isso é tremendo. Você é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Você pode imaginar, sentir um pouquinho do que essa mulher estava sentindo. O filho dela não estava doente, o filho dela estava morto. O filho dela havia morrido. Como é que uma pessoa está em luto, perdeu um ente querido, e ela diz, está tudo bem. Ela sabia que haveria solução para o seu caso, mesmo diante da morte. Ela sabia que haveria solução para o seu caso, mesmo diante da morte. E ela diz, está tudo bem. Quando os pensamentos negativos vêm na sua cabeça, o segredo é você não verbalizá-los. Quando os pensamentos negativos vierem na sua cabeça, o segredo é você não falar aqueles pensamentos. Mas fale aquilo que Deus fala a teu respeito. Proclame aquilo que Deus diz a teu respeito. Eu sou abençoado. Eu sou curado. Eu sou próspero. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou suprido em todas as coisas pelo meu Deus. Digo, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida dos meus negócios. O Senhor cuida das minhas empresas. O Senhor cuida do meu coração. Diga, eu sou curado. As bênçãos de Deus me alcançarão. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, e um glória a Deus bem alto. Isso não significa que nós somos isentos
de passar por lutas, que nós somos isentos de passar por adversidades, que nós somos isentos de passar por obstáculos. Não, Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que mesmo diante dos desafios mais doídos, nós temos a responsabilidade de falar em língua com a palavra. Ah, mas eu soube que você perdeu o emprego. É verdade, mas Deus já tem uma porta aberta para mim. Vocês estão entendendo, gente? Ah, eu soube que você recebeu um diagnóstico do médico não muito bom. É verdade, mas Deus diz que eu sou curado, e eu creio na palavra do Senhor. Não é que você vai negar a realidade circunstancial, mas mesmo diante da realidade, você vai dizer aquilo que Deus diz. Novas portas se abrirão para você. Novas oportunidades se abrirão diante de você. Deus lhe dará uma mente criativa, diga amém. Talentos, habilidades, dons, para você ser e fazer tudo aquilo que Ele quer que você seja e faça, para que você possa cumprir o propósito dEle para a sua vida. Amém, gente? Amém? Relacionamentos saudáveis, conexões certas. Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, conexões certas na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, diga aleluia, diga eu recebo esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Então entenda, amado, palavras são sementes. As nossas palavras são sementes. Se a gente não está gostando da colheita que a gente está tendo, vamos parar de semear sementes negativas, sementes de dúvida, sementes de incredulidade, e vamos começar a semear as sementes da palavra em fé. Olhe para a sua família e diga: minha família é salva em Jesus Cristo. Eu e minha casa serviremos o Senhor. O meu marido, você que é mulher, o meu marido é um homem de Deus, o meu marido é crente em Jesus, é cheio do Espírito Santo. Os meus filhos são discípulos do Senhor. Eu creio em Jesus e a promessa é: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você vai declarando essas verdades sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, se enchendo da palavra e proclamando a palavra, se enchendo da palavra e declarando a palavra, se enchendo da palavra e proclamando. E se você estiver debaixo de pressão, fale para o seu irmão: se você estiver debaixo de pressão, se você estiver debaixo de provação, de lutas agora, se você está enfrentando um estresse terrível, porque é melhor ficar em silêncio do que falar contra a palavra de Deus. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus.